E aí, meninos, meninas, depois da gente matutar muito a respeito de equações de segundo grau, eu já queria fazer um link. O que não quer dizer que a gente acabou, já encerrou todo o assunto de equação de segundo grau, pelo amor de Deus. A gente ainda tem muito para investigar ainda sobre equação, mas eu acho importante a gente tentar fazer já o link com uma outra coisa que o povo confunde bastante. E já seria um passo além. Depois da equação, de termos domínio sobre isso, a gente começa a relacionar ou a trabalhar com um trem que a gente chama de função. A gente começa a trabalhar o trem que a gente chama de função. A gente tem algumas pontes entre eles, mas eu gostaria que vocês conseguissem, pelo menos inicialmente, distinguir quem é um e quem é outro. Quem é um e quem é outro, tá bom? Olha lá, vamos falar agora um pouquinho de funções. Olha aqui o texto que eu coloquei para vocês na lista. Antes de formularmos o conceito de função, é interessante que você observe que ele está presente no nosso cotidiano. É comum, por exemplo, encontrarmos numa papelaria que fornece cópias, tabelas que relacionam a quantidade de cópias com o preço a ser cobrado. Olha lá, número de cópias em A4. Se for uma, você paga 25. Se for duas, você paga 50 centavos. Se for três, você paga 75 centavos. Se for quatro, você vai pagar R$ 1, fio. Tá? Aí ele detalha um pouquinho essa tabela. Observe que nessa tabela existe uma correspondência entre a quantidade de cópias e o preço. Conhecido o preço de uma cópia, podemos calcular o número de cópias que, se assim desejarmos, tá? O número de cópias que desejarmos. Portanto, se eu tiver uma, eu faço 1 vezes 25, 0,25. Se eu tiver duas, 2 vezes 0,25. E assim por diante. Se eu tiver 8, a gente vai ter inúmeras coisas. E aí eu coloquei na lista de vocês alguns exemplos para a gente comparar e conseguir distinguir. Aqui, ó, tem um exemplo super afável de equação. É um 2 menos 2x igual a 4x mais 7. Depois, ali, uma equação de segundo grau que a gente estava trabalhando há pouquinho. Inclusive nessa lista tem, que é o 2x ao quadrado mais 4x menos 25 igual a zero, tá? Isso aqui é uma equação, são equações. Qual que vai ser a cara das funções que a gente vai ver? É um bicho assim, ó. F de x igual a 5x mais 7. Credo, eu prefiro enxergar a função sempre com essa outra maneira. Y é igual a 5x mais 7. Nossa, pessoa, coisa é um pouquinho mais feio, mas lembra um pouco a equação, por isso também muita gente confunde. Nesse caso aqui específico, ó, eu poderia chamar de P. Escreve na tela. Eu poderia chamar de P o meu preço, tá? E aí eu poderia dizer que o meu preço ele varia conforme varia o número de cópias, tá? Ou seja, eu vou ter o meu número de cópias que eu vou multiplicar por quanto? E não deu para escrever aqui, vou ter que puxar um pouquinho. Puxando aqui, meu P igual a 0, agora vai, 25 vezes o X, que é o meu número de cópias. O meu preço, ele depende do meu número de cópias, que é o tal do X, que nas funções a gente chama de variável. Nas funções a gente chama de variável. Mas, professor, isso é a mesma coisa que uma equação. Calma aí. Deixa eu escrever aqui. Igual a, por exemplo, 4.
É a mesma coisa que uma equação. Eu poderia dizer para vocês, na verdade, que a função a gente poderia encaixar várias equaçõezinhas. A função a gente vai ter variações para esse x. Assim como acontece aqui na tabela. Quando o meu x ele é o número 1, o meu p de x vai ser... Quando o x é 1, o meu p de x vai ser... Aqui eu chamei de p de x. Aqui eu chamei de x. Quando o meu x é 1, o meu p de x vale 0,25. Quando o meu x é 2, que é aqui, ó. Esse já foi. Quando o meu x é 2, o meu p de x vai ser 2 vezes 0,25. 2 vezes 0,25 é 0,50. Quando o meu x é 3, eu vou ter 3 vezes aquilo lá. O meu p de x ele vai valer 75. Aqui vocês conseguem perceber que eu posso colocar 4, mas também poderia passar dessa tabela, colocar 5, 6, 7, 8, 9. Aí vocês entenderam, né? 20, 400. Aqui eu posso colocar infinitos números no lugar do meu x e montar essa tabela ilimitadamente, tá? Esse p de x, às vezes, a gente pode, para simplificar, chamar de y. Quando o meu número de cópias mudar, o meu y, que era o que eu chamei de p de x, também vai estar mudando. É diferente da equação. Na equação, eu só vou ter um x que faz com que eu descubra o tal do 4 ali. São coisas parecidas, mas são diferentes, tá? Na equação, a gente tem um trem que a gente chama de incógnita, que é o número que a gente quer descobrir. A incógnita da função, ela é uma variável. É um bichinho que fica mudando. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, eu não vivo em função dos meus pais? Hoje em dia isso acontece, mas quando eu era nenê, quando eu estava na escola, eu vivia em função dos meus pais. Ou seja, eu só fazia o que eu queria se eles variassem de uma certa maneira. A gente pode fazer esse recorte. De uma coisa depende da outra. O meu preço, ele depende da quantidade de cópias. Tá? A função ela vai trazer esse conceito, vai relacionar esses dois carinhas, o tal do x com o tal do p de x. Né não? Tá? Seguindo. Então, aqui temos exemplos de equações. Aparece geralmente assim, com x, e aparece um zero do outro lado. E aqui a gente tem exemplos de funções. Ou vai aparecer com essa forma que assusta um pouco, mas a gente se acostuma, f de x é igual a 5x mais 7, que quer dizer o quê? Estou dependendo do x, tá? Esse f de x a gente pode também dar um apelido mais amigável para ele, que a gente chama basicamente de y. Tá? Y é igual a 5x mais 7. Mas, professor, eu já vi equação que tinha y. Pode ser, então eu teria alguma coisa assim, ó. Vamos escrever aqui. Vamos escrever. Então eu teria alguma coisa assim. Y menos 2 igual a 3y. É uma equação com y. Tá? No lugar de escrever x, eu escrevi y. É diferente de eu escrever alguma coisa assim, ó. X menos 2 igual a 3y. E falar que isso daqui é uma função. Para a gente tratar de função, a gente raramente vai ter, com alguma pegadinha provavelmente, alguma coisa que não tenha as duas letrinhas. Apareceu duas letrinhas, desconfia que pode ser uma função.
E geralmente nessa função, eu estou dizendo o quê? Que os valores que vão aparecendo aqui no y, eles dependem dos valores que eu coloco no x, que é a minha variável. O x varia e aí ele faz o y também ficar variando. Tá bom? Tá bom, tá bom? E dando linha, a gente vai começar a ter alguns exercícios aqui para a gente conseguir se situar nessa brincadeira. Exercício 1. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Aí ele fala, condições do plano. Plano A, cobra um valor fixo mensal de 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Plano B, cobra um valor fixo mensal de 110 e 25 por consulta num certo período. Tá. Temos que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período. Ou seja, gente, o que ele está dizendo aqui? Que os planos, eles vão ter o valor maior ou menor dependendo de quantas consultas você fez. Vocês perceberam que aqui aparece o tal do 20? E esse 20 aqui, se você for em uma consulta, você vai pagar R$ 20. Se você for em duas consultas, 2 vezes 20, 40. Se você for em 3 consultas, 60. Se for em 4 consultas, R$ 80. Se você for em 5 consultas, você vai ter que pagar 100 conto, fio. Se você for em 10 consultas, opa, vai ter que deixar 200. Fora os 140, que é o inicial. Tá? E aí ele pede, vamos determinar a função de cada plano. É alguma coisinha assim, ó. Vou falar só do plano A. O plano A, ele vai estar dependendo de quem? Das consultas, que eu vou chamar de C. Então ele vai ser o quê? 20 vezes não sei quantas consultas, mais um valor inicial que é 140. Pronto, já respondi. Então pensem pro B e escrevam isso aí na lista que vocês forem me entregar, tá? Deixa eu ver se tem tempo. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. B. B não, que B? Não tem B, filho. 2, olha o 2 lá. O motorista de táxi, ele cobra 4,50 de bandeirada mais 0,90 por quilômetro rodado. Aham, tá. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, o que ele quer dizer com esse negócio de o preço é dado em função do número de quilômetros, meu? Ele está querendo dizer o quê? Aumentou a quilometragem, você paga mais, filhão. Se a sua quilometragem foi pequenininha, então você vai pagar aquela merrequinha, vai pagar com quase nada. Uma coisa depende da outra. O que você vai pagar depende do quanto que você andou, velho. Tá? Andou muito? Paga mais, filhote. Andou menos? Naturalmente você vai pagar um pouco menos. Tá? Lembra até aquela historinha de proporção que a gente já discutiu em outras listas, a gente trocou uma papo, lembra? Então, o motorista de táxi, vamos lá. O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Lê lá. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida que percorreu 22 quilômetros. Ai, olha lá, gente. Para montar esse trem, vocês vão falar o quê? Vocês vão falar... Cadê? Pode escrever? Pode? Parou? Ele não quer parar para escrever? Agora parou. O meu preço, ele vai ser o quê? Quantos quilômetros? Ai, meu Deus. O meu preço que vai estar variando dependendo de quantos quilômetros, que eu vou chamar de K. Vamos chamar de X? Vamos. X. O meu preço que está dependendo do X, tá? Ele vai ser dado pelo quê? Bom, ele já cobra uma taxa de 4,50. Começou, já vai ser 4,50. Então põe lá 4,50. Mais 90 centavos por quilômetro. Então 90 centavos vezes X.
Se aqui for 1, ele vai pagar o quê? 4,50 mais 1 vezes 0,9. Se for 2, você vai colocar 2 aqui. Se for 3, 3 aqui. Se for 4, 4 ali, no lugar do x. E multiplica pelo 0,9, meu, tá? Mas ele não quer que você coloque nem 2, nem 3, nem 4. Quanto ele quer que você coloque? Quanto, Então pensem aí, tá bom? Fico aguardando a resposta de vocês. Em até, espero ter ajudado. Beijos e abraços. Bye, bye.